Fala aí, pessoal do Filmes e Algo Mais, o Horta Marenga chegando na área. E hoje, gente, vamos falar sobre, para mim, que é um dos clássicos do cinema dos anos 90, que é também um dos clássicos do cinema, para mim, dos filmes de máfia, né? Óbvio que tem vários filmes de máfia que o pessoal gosta, como Poderoso Chefão, Cassino, essas coisas, mas eu particularmente amo Poderoso Chefão, mas esse aqui eu tenho que abrir um leque para poder falar, porque, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o cinema do Martin Scorsese, né? Então, eu tenho que falar desse filme, né? E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que Os Bons Companheiros. É um filme que mostra toda aquela movimentação da máfia, né? Durante um período que baseado na história mesmo real, né? De um cara que se chamou Henry Hill, né? No caso, eu acredito que os nomes foram trocados para poder evitar acontecer qualquer tipo de coisa, represália, enfim. Mas o filme ele foi baseado mesmo na história desse cara. Resumidamente, o filme ele conta desse cara, o Henry Hill, que o sonho dele é ir entrar na máfia. É a paixão da vida dele, porque ele vê aquilo, vê como que é uma grana fácil, vê como que pode tudo acontecer, e com isso ele fica bastante tentado a entrar no ramo da máfia. E após conseguir, ele acaba fazendo uma amizade com o Robert De Niro, né, e consecutivamente com o Joey Pesci, que ao longo do filme eles vão crescendo juntos, né? Tirando o Robert De Niro, que já é um cara mais velho na máfia, mas o Joey Pesci é um cara que já vem ao longo do tempo crescendo junto com o Henry Hill durante esse período. Scorsese, eu já falei aqui sobre ele uma vez, né, e volto a repetir, porque Scorsese é um cara que eu admiro muito. Eu acredito que não só eu, mas para quem é fã de cinema, eu admiro muito ele porque ele tem um domínio da linguagem cinematográfica. Ele é um cara que ele consegue fazer um filme de 3 horas e não ficar chato justamente porque ele tem esse domínio. Nessa época aqui, antes, né, de recentemente ele estar fazendo a parceria com o Leonardo DiCaprio, que é recorrente, ele sempre trabalhava muito com o Robert De Niro. Então todos os filmes dele, a maioria deles sempre estava o Robert De Niro, salvo um ou outro, como exemplo A Última Tentação de Cristo, que o Robert De Niro já tinha feito na época, o Touro Indomável, ele não iria conseguir perder o peso necessário para poder fazer o papel de Jesus Cristo, que ficou a cargo de William Dafoe. Mas isso aqui a gente pode até vir falar um pouquinho sobre esse filme mais futuramente. Mas voltando aos Bons Companheiros, Scorsese ele tem esse domínio e ele consegue fazer um filme que ora é bem violento, como todo o cinema dele né, como boa parte dos filmes, quando envolve máfia, ele realmente ele larga a mão e mostra a violência de uma forma bem explícita até. E, por outro lado, tem um tom cômico que você fica assim, caraca, como é que ele consegue simplesmente mesclar um pouco do cômico junto com a violência, né, e que é uma violência bem pesada. Então isso tudo você vê perfeitamente no filme. E sem contar ainda que ali a gente vê a questão do sonho americano, né? A galera que realmente vai para os Estados Unidos, como foi a imigração italiana, que isso, muita gente cresceu no Bronx, em outros lugares ali de Nova York, né, que foi um dos pontos centrais que aconteceu, onde que ficou toda as famílias italianas, né, e por aí. Mas também teve outros lugares, assim, Chicago, que ficou conhecido por Al Capone, né, na época, durante o período da Lei Seca, né, que é outro filme também que a gente pode abordar. Mas tirando isso, Os Bons Companheiros ele também mostra isso, né? O jeito americano de ser. As pessoas que estão nos Estados Unidos e a terra da oportunidade. Só que na verdade não acontece isso. Eles têm, no caso aqui do Henry Hill, que ele realmente ele escolhe fazer de uma forma totalmente equivocada, que é partir para o lado da máfia italiana e, consecutivamente, ser um fora da lei. Mas o que é interessante é o crescente do filme, porque Scorsese é um cara que ele sabe muito bem lidar com a música do filme. Então, durante o filme inteiro, quase toda a parte do filme, você vê que o filme ele tem uma música. E cada música que está ali, ele tem um momento certo e específico para poder estar revelando ali um determinado momento
dos personagens, tanto do próprio personagem principal, que é interpretado magistralmente pelo Ray Liotta, como dos outros personagens secundários também, que vai mostrando, né, o dia a dia deles, e automaticamente você acaba entendendo que a música, não só isso, mas não é somente uma música que está ali porque o cara achou bonito, mas também faz parte do protagonismo, faz parte da história. Porque Scorsese, como disse uma vez, ele é um cara que está disposto a contar uma história e de uma forma muito bem feita. Então, Os Bons Companheiros, ele tem um dos trabalhos primorosos assim do Scorsese, é porque ele sabe, ele vê um cara, ele é, né, da edição, é um cara que ele, além de dominar essa área a linguagem cinematográfica, ele também é um cara que sabe lidar muito bem com a edição. E então você percebe ali que a direção dele, da qual ele foi indicado ao Oscar, que eu não me recordo na época, eu acho que foi Kevin Costner que ganhou, ou uma coisa assim, mas eu achei assim de uma certa forma injustiçado, porque se você parar para você ver o filme, Os Bons Companheiros, você vai entender o que eu estou falando, porque o cara ele dirigiu muito bem esse filme. A fotografia do filme eu acho muito espetacular, do Michael Bauhaus, né, que é um colaborador consecutivo dele, assim como a Thelma Schoonmaker, que é a montadora do filme, que também é parceira de longa data dele. Então você percebe que ali todas as influências, toda a linguagem que ele está querendo mostrar, está ali. O filme tem 2 horas, quase 2 horas e meia, mas você percebe que Scorsese está disposto a mostrar para você um lado da máfia italiana como muita gente não viu. A gente sempre está muito acostumado a ver Poderoso Chefão, que também mostra um pouco da violência. A gente está acostumado a ver até mesmo alguns outros filmes que passam sobre a máfia italiana, mas não de uma forma tão realista quanto o Scorsese colocou, e que futuramente ele iria trabalhar com o mesmo autor, que foi baseado no livro Wise Guy, do Nicholas Pileggi. Ele mais para frente ele trabalha com o Nicholas Pileggi com um outro livro que se tornou um outro filme do Scorsese, que foi o Cassino, que na época também causou uma polêmica por conta da sua violência. Teve gente que não aguentou, saiu na sala durante a exibição do filme, e durante as suas 3 horas de filme não aguentou ver por causa da violência que estava sendo colocada. Mas isso é Scorsese. Scorsese, com ele, não é 8 ou 80. Com ele ou eu mostro isso ou eu não mostro isso. Então para você entender o que eu estou falando. E sem contar que os personagens ali do filme, né, Os Bons Companheiros, você acaba entendendo que ao longo do tempo, ao longo do filme, você percebe que algumas amizades você pode ter, mas outras você não vai realmente conter para o resto da sua vida. Inclusive algumas escolhas que podem até mesmo afetar a sua vida e a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Isso também eu já tinha falado em uma outra crítica que nós colocamos aqui, que é também, eu não me recordo agora, de outra crítica que nós colocamos aqui, que também falava sobre isso, que foi da outra história americana, que também é uma questão que envolvia também escolhas. Mas esse aqui, o cara ele tinha glamour, ele tinha dinheiro pra caramba, porque a galera ganha dinheiro através de golpes e por aí vai, e com isso ele realmente ele tem que botar na balança o que ele realmente pode ser. Ou ele vai ser, pro resto da vida, uma pessoa na máfia, até mesmo um ponto de ser morto e por aí vai, porque a máfia italiana tem os seus códigos, ou ele simplesmente abandona essa vida para ele poder simplesmente se tornar uma pessoa comum e viver com a sua família em paz. Mas para isso ele tem que pagar um preço, né? Será que ele vai viver uma vida normal, com todos os luxos que ele tinha, de uma forma como um cidadão comum? Isso também é abordado no filme como a questão da americanização, como o jeito americano de ser e o sonho americano, que às vezes pode ser muito bem distorcido, como muita gente pensa que pode ser uma terra das oportunidades, que na verdade não é. Então a dica de hoje, pessoal, é Os Bons Companheiros, um clássico do cinema policial dos anos 90, com a direção fortíssima do mestre, eu chamo ele de mestre. Eu tenho alguns diretores que eu gosto de chamar de mestre, mas Scorsese, ele realmente ele mostra aqui, ele mostra de uma forma magistral, né, esse filme que é um policial clássico dos anos 90. Então, gente, até a próxima.